carta à igreja em Éfeso. Quem encontrou diz amém? Amém. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 1 adiante. Encontrarem? Olha o que diz as Escrituras. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobrisse que eram impostores. Versículo 3: tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, verso 4 aí, entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, verso 7, quem tem ouvidos, compreenda, porque o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com o Pai, noite de libertação. E Ele quer libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Feche os teus olhos. É onde você se encontra. Fale com Deus aí no teu lugar. Enfoque a Ele em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Deus tremendo, tu que sondas e conheces os nossos pensamentos, o que está dentro de cada coração, a ti nós rendemos honra, glória e louvor. A ti, Pai, nós te exaltamos e te engrandecemos aqui neste lugar. Tu és fiel, tu és justo, tu és soberano, tu és glorioso. Não há outro Deus além de ti. Pode dizer, meu Deus, quem quiser dizer. Pode se levantar as nações e poderes deste mundo, mas somente tu é o Senhor. E operando o Senhor, ninguém pode impedir a tua operação. Ó Pai, tu és fiel, tu és justo. A tua palavra, ela se cumpre a cada dia. A cada dia que se passa, a tua palavra, ela tem se cumprido. Oh Deus, oh soberano das nações, manifesta hoje, neste lugar, a tua glória. Revela, Deus, o teu conhecimento, a tua palavra aos nossos corações. Manifesta o teu querer, agindo tu que impedirá, Senhor. Esta casa é tua, esta vida lhe pertence, tudo é teu, Senhor. Tudo nós entregamos a ti. Oh Pai, age por dentro, age por fora, estenda a tua mão para curar, para operar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas no teu espírito. Que o teu povo, as águas tranquilas e também aos pastos verdejantes, tira todo o domínio de Satanás, tira tudo aquilo, meu Deus, que aprisiona, que prende mentes e corações, e traz livramento nesta noite. É o que nós te pedimos, Deus, para a tua glória. E quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Aleluia. Amados, assim um pouco no teu lugar. Daqui a pouco nós
Deus faça milagres na nossa vida. Quero a tua atenção aqui. Eu li uma carta escrita para uma igreja. E essa carta, o próprio Jesus falava as palavras e João escrevia. E ele vai falar sobre uma igreja que se encontrava em Éfeso. E ele vai dizer algumas coisas profundas sobre esta igreja. Como eu orei aqui, você também orou. Eu disse com as palavras que Jesus é aquele, nosso Deus, é aquele que sonda o nosso pensamento, os nossos corações. Ele sabe o que eu penso, o que você pensa. Até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele conhece, Ele sabe. Nada escapa dos olhos de Deus. E aqui Ele vai repreender uma igreja. E Ele vai dizer para essa igreja o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o teu labor. Eu sei que tu és perseverante. Apesar de tantas coisas que estão acontecendo com você, tanta luta, tanta perseguição, tanto sofrimento, mas vocês têm sido perseverantes. Eu tenho visto o labor de vocês por causa do meu nome. Por causa do meu nome vocês têm lutado, têm se esforçado. E vocês têm até colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos, e os que vocês encontraram eles mentirosos, porque eles não são. Vocês têm batalhado muito, têm perseverado, suportado sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e não deixar-se desfalecer. Entretanto, tenho algo contra vocês: é que vocês deixaram o primeiro amor. Arrependam-se, voltem e vejam que vocês caíram e se arrependem, porque se vocês não se arrependerem e voltar às primeiras obras, eu virei contra vocês e removerei o candelabro do lugar. Tens contudo ao teu favor, Jesus falando, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí vem uma palavra muito forte no verso 7. Quem tem ouvido, compreende o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não sei se deu para você perceber. Jesus ele vai falar a obra daquela igreja. E ele não vai dizer o seguinte: olha, vocês antes eram assim, se esforçavam muito, agora vocês esforçam um pouco. Não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que aquelas pessoas eram pessoas esforçadas. Eram pessoas que passaram por todo tipo de sofrimento, mas continuavam perseverando pelo nome do Senhor. Eram pessoas que não suportavam falsidade e mentira no altar. Eram pessoas que colocavam à prova as pessoas que diziam que era de Deus. Se você olhar para essa igreja, na sua aparência, na sua roupa e robustez, humanamente falando, era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que lutava, era uma igreja perseguida, mas perseverante. Só que tinha um problema aqui, tinha um porém. Eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Isso aqui é duro, irmão. Muito duro. Às vezes, a gente olha para a gente, olha para si mesmo. Quem é você no reino? O que você tem feito no reino? Como está a sua vida como igreja? Olha isso aqui, irmão. Como está a sua vida como igreja? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Era uma igreja que sofria pelo nome de Cristo e permanecia. Como está a sua vida como igreja? Se a gente pegar o exemplo da igreja de Éfeso, poucos de nós que estamos aqui, eu não conheço a vida de ninguém,
deixando claro. Mas, por tudo que a gente vê no mundo, no reino espiritual, poucos de nós aqui temos enfrentado grandes batalhas por amor a Cristo. Nós passamos por luta, por dificuldade, por problemas. Às vezes queremos parar, às vezes queremos desistir, às vezes queremos esmorecer, às vezes não oramos, não jejuamos, não nos consagramos, às vezes nós não temos comunhão uns com os outros. Pode acontecer. Às vezes estamos esforçando da maneira que nós precisamos esforçar, mas nós estamos aí na batalha. Só que a igreja essa, irmãos, ela era muito mais além. Tanto porque naquela época eles corriam risco de vida. A perseguição era tamanha por causa do amor de Cristo. Então muitas pessoas eram perseguidas até a morte. E às vezes eles tinham que cultuar a Deus, reunidos em lugares secretos para não ser mortos. Mas mesmo assim, eles permaneciam firmes. Amém, irmãos? Permaneciam constantes em Deus, não negando o nome do Senhor. Coloque isso aqui no teu coração. Era um povo ativo, um povo que corria perigo de vida, mas não negava o nome do Senhor. Agora você, que está me ouvindo aqui, o que é o teu testemunho? O que é a tua vida como igreja? Você olha para a tua vida, para você como cristão, como pessoa que procura seguir o Senhor, você tem uma plena certeza, porque eu creio que cada homem que está aqui, mulher, você consegue fazer, irmão, conhecer como que está a tua vida espiritual. Eu entendo que nós temos essa capacidade de entender como que nós estamos diante de Deus. E quem sabe você é o tipo de pessoa que faz quando dá. Quando dá tempo eu oro. Quando dá tempo eu tenho comunhão. Quando tiver um jeito, eu prego, eu busco, eu louvo. Quando tiver uma oportunidade, eu faço algo do reino, falando de coisas do reino. Quando tiver um jeitinho, quando tudo tiver mais calmo na minha vida, eu vou me consagrar mais. Às vezes a maioria de nós somos assim. E levamos a nossa vida espiritual assim. Só que a igreja de Éfeso era uma igreja ativa. Era uma igreja que passava pelo perigo, mas não negava. Era uma igreja constante. Mas olha o que Jesus falou para ela: tens contudo contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se Jesus falou isso para essa igreja, que era uma igreja ativa, que era uma igreja que trabalhava, lutava, o que Jesus está pensando de mim, de você, que às vezes não corre perigo nenhum, está servindo a Ele, às vezes não é perseguido hora nenhuma, está servindo a Ele, às vezes você é um tipo de crente light, que não quer demonstrar para as pessoas que você é um crente, que não quer que as pessoas saibam que você é um cristão. Olha o que Jesus falou para esta igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. E era um povo que batalhava. Agora imagina ele, imagina você que está me ouvindo aqui. O que é que Cristo tem pensado de nós? E por que ele disse que essas pessoas abandonaram o primeiro amor? Se elas estavam trabalhando, se elas estavam ativas, se elas estavam, irmão, evangelizando, cantando, adorando, orando, buscando, por que elas perderam? Por que elas abandonaram? Na verdade não perderam, elas abandonaram o primeiro amor. Se era uma igreja que trabalhava, por que elas abandonaram o primeiro amor? Amém, queridos? Amém. Se eles corriam perigo de vida por causa de Cristo, então o que é o primeiro amor? E é sobre isso que o Espírito de Deus quer falar comigo e com você nesta noite. O que é o primeiro amor? Às vezes nem todos aqueles que trabalham estão amando a Cristo.
Às vezes nem todos aqueles que estão fazendo alguma coisa verdadeiramente amam a Cristo. Que coisa, né? E quem não faz, pastor? Se o que faz, às vezes, ele não está amando a Cristo, e aquele que não faz, será que ele está amando a Cristo também? Então preste atenção, se o que está fazendo, às vezes, não está amando a Cristo, imagina o que não faz. Imagina aquele que não se dedica a ter uma vida reta na presença de Deus. Então, eu queria que você pensasse nisso. As coisas espirituais, elas são sérias. E às vezes não está tudo bem para a gente. Às vezes, irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor a qual nós abandonamos. E pastor, qual é esse primeiro amor? Que primeiro amor é esse que Jesus está falando para esta igreja? Uma igreja que trabalhava, mas que perdeu, mas se abandonou o primeiro amor. Às vezes o próprio trabalho faz com que a gente abandone o primeiro amor. Porque às vezes achamos que o fazer algo, estamos provando para Deus que nós o amamos. Às vezes o trabalhar do reino na nossa mente, nós pensamos, não, eu estou fazendo, então Deus está comigo. Amém, irmãos? O que é o primeiro amor? Você sabe me dizer o que Jesus está requerendo nesta igreja para voltar ao primeiro amor e, consequentemente, às primeiras obras? O que ele está dizendo com isso? Sabe o que vem na minha mente aqui agora? O filho pródigo. O mais velho trabalhava, o pai trabalhava, estava o dia inteiro na fazenda, mas não desfrutava. O mais novo não fazia nada, perdeu a herança, captou fora, foi embora. O mais velho não se sentiu amado. Ele sentiu que o pai desvalorizava ele, porque ele trabalhava tanto e não tinha valor, porque nem um cabrito era matado para lhe honrar pelo seu trabalho. O que eu estou tentando dizer para você aqui nesta noite? Se eu faço, Deus não me ama, pastor? Também não. Se eu devo fazer, Deus deixa de me amar, pastor? Também não. Porque o filho rebelde, ele deixou tudo, gastou toda a fortuna, e quando ele voltou, o pai continuou amando ele, porque ele era filho, e ele abraça o pai, e o pai abraça ele. E a palavra do pai era aquele, vamos alegrar, porque o que estava perdido agora foi encontrado, o que estava morto agora voltou a ter vida. O filho mais novo voltou por causa da fome, mas encontrou o pai com os braços abertos, que não deixou de ser pai. E quando o filho entendeu aquilo, o filho entendeu. Eu achava que o meu pai era simplesmente um homem, um dono de uma fazenda, mas ele é muito mais do que alguém que ministra, que administra. Ele é o meu pai, e eu sou filho dele. Eu creio que naquele dia ele chorou, e ele entendeu isso, aquela paternidade de filho para com o pai. Pastor, ainda não estou entendendo. Você vai entender. Às vezes a gente não faz muita coisa, mas não significa que a gente não está amando Deus desesperadamente. Às vezes a gente faz muita coisa e a gente está amando muito pouco a Deus e perdendo a essência. Então, como que se ama a Deus? Como que se ama ao Senhor? Voltando ao filho pródigo, amar a Deus, ou ter o primeiro amor, novamente, eu entendo que é quando nós nos voltamos para Deus, quando toda manhã, toda tarde, toda noite, nós nos esquecemos dele, não só pedindo um livramento, uma cura, um sinal, uma resposta,
mas entendendo que Ele é Pai e que eu preciso estar perto dEle todos os dias. Amar a Deus, o primeiro amor diante do Senhor, é quando a tentação vir na minha vida, quando ela vai tentar me derrubar, e eu olhar para o meu pai e falar: eu não vou fazer isso, porque meu pai me agrada disso, e eu prefiro ficar com meu pai, eu prefiro estar com meu pai, rejeitando os pratos do diabo para ficar com Deus, mesmo numa diversidade ferrenha. Mesmo assim, eu vou adorar o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amar a Deus é estar no sofrimento e reconhecer que mesmo assim Ele tem cuidado e cuida da gente. É faltando tudo e mesmo assim adorando a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Uma coisa que eu gosto de falar para a igreja é o seguinte: às vezes a gente não está entendendo o processo, às vezes você não está entendendo porque está acontecendo daquele jeito. Eu só preciso crer. Eu não estou pregando no Evangelho que você deve simplesmente se jogar. Não estou pregando o Evangelho desconhecido, mas eu estou pregando para você um Evangelho eficaz, verdadeiro, para tentar passar para você que Deus é fiel, mesmo nós não entendendo o processo, mesmo nós não entendendo como aquilo está acontecendo. Eu só preciso crer e confiar, porque Ele sabe de todas as coisas. Não sei a dimensão, nem a profundidade que você se encontra, como estão as coisas na tua vida. Eu só preciso dizer para você, você só precisa entender isso. Deus está no processo. Eu só preciso crer, acreditar nele e amar a Ele sobre todas as coisas. Voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras de Deus, é ser firme com Deus. Esse voltar ao primeiro amor é orar, é ter comunhão com Ele, até que você se materialize como que Deus estivesse materializando diante de você, como que você estivesse diante dele, vivenciando Ele todos os dias, tendo aquela plena convicção e certeza que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Deus, que Ele é o soberano das nações. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Amar a Deus é ficar com Ele todo o tempo, tanto no momento bom como no momento da adversidade. Essa igreja era uma igreja lutadora, era uma igreja que perseverava em obras, mas lhe faltava voltar ao primeiro amor. Sabe o que eu entendo dessa igreja aqui? Que ela ficou tão envolvida no trabalho que esqueceu quem era o Senhor da igreja. Ela ficou tão envolvida com as coisas de Deus que esqueceram de Deus. Eu preciso amar as coisas de Deus, mas muito mais amar a Deus. Eu preciso amar os irmãos, mas muito mais a Deus. Eu preciso fazer as coisas do reino. Eu preciso ser alguém frutífero no reino. Eu preciso ser alguém, irmãos, que produz e dê fruto. Mas além de tudo isso, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Eu preciso voltar para Ele. Se eu entendo que está faltando na minha vida, eu preciso buscar a fonte. Se você se sente vazio, se você se sente, irmão, uma pessoa fria, busca na fonte, até que você venha se saciar de Deus, porque Deus, Ele é o único que pode nos preencher por completo. Se eu estou sentindo que está faltando, é porque eu não sou totalmente dele. Tem partes que ainda pertencem a mim, tem partes que ainda pertencem a uma segunda vida que eu tenho. Eu preciso ser completamente dele. Amar a Deus é se entregar. Amar a Deus é viver para Deus. Quem coloca a mão no arado
ele não deve olhar para trás. Ele deve ser firme, ele deve ser pronto. Amém, irmão? Se eu estou sentindo um crente vazio, a culpa não é de Deus. Se eu estou sentindo um crente, irmãos, derrotado, a culpa não é de Deus. Se eu estou sentindo um crente fraco, um crente frutífero, a culpa não é de Deus. Pastor, a culpa é de quem então? Ele disse para essa igreja: voltem ao primeiro amor. Eu só preciso voltar. E quem é o amor? Coríntios vai dizer em Coríntios: Deus é amor. Preciso voltar à fonte. Se eu estou longe, se eu me perdi, irmão, eu preciso me voltar a Deus. Não é difícil. Só preciso descer. Só preciso conhecer. Só preciso ter um tempo com Ele. Passar horas com Ele. Passar dias com Ele. Não estou dizendo para você se isolar em uma montanha. Não estou dizendo para você fechar a porta do teu quarto e se isolar por anos e anos. Não estou dizendo para você raspar a sua cabeça, fazer votos e promessas. Não. Eu estou dizendo que você precisa tirar um tempo. Eu estou dizendo que você precisa voltar a Ele, encontrar de novo a Ele. Porque se um dia você o teve, se um dia você sentiu a presença dEle, andou com Ele, e agora você não está andando mais, volta para Ele. Voltar ao primeiro amor é voltar para Deus. Volta para Deus. Você perdeu em algum momento dessa sua jornada. Você se esfriou em algum momento e você não percebeu. Você precisa voltar. Quando Maria e José foram para Jerusalém adorar, e eles adoraram alguns dias lá, buscaram a Deus ali, adoraram, fizeram seus sacrifícios. E quando eles retornavam para Nazaré, no meio da caminhada, já bem distante, a mãe de Jesus sentiu falta dele e começou a perguntar às amigas, os parentes: vocês não viram meu filho Jesus? Vocês não sabem onde que Jesus se encontra? Eu achava que ele estava vindo com a gente, eu achava que ele estava junto com os adolescentes. Quer ver o meu filho ser expulsado? E as pessoas disseram: não, nós não vimos ele. Meu filho está aqui, mas o Senhor não sei onde é que ele está. Maria teve que voltar para trás, sozinha. Ela, José, tiveram que voltar só. Elas voltaram, entraram no templo. Quando chegaram no templo, Jesus estava ali, ensinando os doutores. E Maria, desesperada, ela vai dizer: filho, nós te procuramos a manhã inteira e você não fala nada, você desapareceu. Olha onde você está, nós já estamos no meio do caminho. Jesus olha para ela e fala: a senhora não sabia que eu deveria cuidar das coisas do meu pai? Ela entendeu naquela hora e naquele momento o que Jesus estava falando. E em silêncio, barrando no coração, ela conseguiu entender. Por que eu estou te contando isso? Ela foi com Jesus, mas ela só foi lembrar no meio do caminho onde estava o filho. Às vezes acontece com a gente. A gente vai para Jerusalém. Quando eu digo Jerusalém, no lugar de adoração, às vezes a gente vem para a igreja adorar, buscar. Você ouve a palavra, se adora junto com os irmãos, se ora, mas o culto termina e você volta para a sua casa. E às vezes, andando num caminho, chegando lá na tua casa, sabe aquela unção que você recebeu aqui? Sabe como Jesus tratou você aqui, falou com você aqui? Às vezes, chegando lá dentro da tua casa, você já não está mais com aquela unção. Parece que se perdeu no meio do caminho. Você chega lá, já vê o filho fazendo bagunça, o marido lá, você já xinga aquele palavrão. Você fala: já falei essas vazias aqui, xinga os meninos. Ou então você chega, já liga a televisão, e aquilo que você ouviu, você já não lembra mais. Aquilo que você cantou, já não tem mais aquela essência. Parece que tudo termina, tudo acaba. Mas quando está no mundo, está tudo bem. Mas depois que volta para casa, sabe aquela atmosfera? Já não está com você mais.
O celular tirou, a televisão tirou, a briga dentro de casa tirou, e o clima voltou tudo normal. Nós somos assim. Às vezes somos como Maria. Viemos para adorar, mas voltamos para a nossa casa sem aquele que foi adorado. Nós adoramos ele aqui em 4 paredes, mas voltamos para a nossa casa sem aquele que foi adorado. Sabe o que eu pego ao certo? Chegar dentro desta casa de oração com aquele que tem que ser adorado, e também voltar com ele e adorar também no meio do caminho, e adorar também dentro da minha casa, porque a igreja não é só aqui, a igreja é quando eu estou na rua, a igreja também é quando eu estou dentro de casa. A mesma atmosfera, a mesma carga espiritual, ela precisa estar comigo, ela precisa andar comigo. Dentro do meu carro, quando eu dirijo, quando eu estou na minha casa, porque a Bíblia diz que lá no Egito a nuvem de glória vinha durante o dia e também estava durante a noite. Todas as vezes que os israelitas mudavam a estaca, tiravam a tenda e andavam, a nuvem de glória também andava sobre a vida deles. Irmãos, o que significa isso? Eu preciso andar com essa nuvem. Jesus tem que estar comigo todos os dias. Aleluia! Todos os dias. Eu não posso perder ele no meio do caminho. Eu não posso perder ele por causa de uma discussão. Eu não posso perder ele por causa de um descuido meu. Ele é a pedra preciosa. Eu tenho que carregar ele com cuidado. Ele é a arca da aliança. Toma cuidado com a arca. Persevere nessa arca. Fica com Jesus, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. O mesmo glória a Deus aqui tem que ser dado lá dentro da tua casa também. O mesmo adorador que está aqui tem que ser adorador dentro da sua casa também. Então não perca Jesus como Maria, para você voltar para trás. Tem gente que é assim, ele sempre tem que estar na igreja. Isso é bom, né? Mas sempre tem que estar na igreja para se recarregar, como uma bateria de celular. Ele se recarrega, mas depois ele se carrega lá fora. Você tem que continuar cheio da graça, carregado pela unção de Deus, pela nuvem de glória, aonde que você for. Pastor, é impossível. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais achado. É nós que somos inconsequentes, é nós que somos vagarosos demais. É nós que andou com Deus todos os anos da sua vida e não foi mais achado. O que é importante para você é aquilo que você ama. O que importa verdadeiramente para você é o que você ama. Amém? 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 Amém. Então, se você ama Cristo, você vai estar sempre com Ele. É ou não é verdade? Sempre você vai estar com Ele. Se você o ama, cai chuva, o sol está quente, mas eu vou lá adorar. Eu vou adorar o Pai. Eu vou buscar a Deus. Deu para você entender? Quem entendeu diz amém? Amém. Vamos usar alguns exemplos aqui. Já eu vou orar pela tua vida. Os irmãos devem ter a Bíblia notícia que aconteceu algo muito terrível que aconteceu. Que Deus conforte o coração, né, dos familiares que perdeu aquela moça lá no vulcão da Indonésia. Acho que é Juliana que é o nome dela. Que Deus conforte o coração dessas pessoas. A brasileira foi lá. O senhor acabou de... Eu não sei o que aconteceu, né? Ele ficou 4 dias esperando resgate e não conseguia. Acabou encontrando ela morta. O que o senhor está contando isso, pastor? Eles foram tentar resgatar ela porque estava chovendo, neblina, tinha só 250 metros de corda, não deu, já não podia. E assim sucessivamente. Ela não resistiu. O frio, os ferimentos, sem alimento, 0 grau, neve, frio, ela acabou perecendo. Parece que o pai dela saiu, foi, mas estava quase chegando lá, já soube a notícia que ela tinha morrido. Tá,
Os bombeiros, as pessoas que estavam ali, tentaram e não conseguiram. Né? Estavam ali, não podiam ir mais por causa da vida deles, né? E não conseguiram tirar ela. Mas imagina se aquele pai daquela moça estivesse ali. Imagina se ele estivesse lá. Se ele conseguisse chegar lá, por exemplo, 2 dias depois que aquilo aconteceu. E os bombeiros descessem a corda lá e falavam, vai dar, vamos deixar por um dia. E aquele pai, você acha que aquele pai ia embora para a casa dele, para o lugar onde os bombeiros foram e ficava podendo esperar outro dia? Não, eu creio que não. Porque se fosse o meu caso, não ia. Eu ia falar, deixa a corda aqui, não, é perigoso, você não pode, mas deixa a corda aqui. Eu vou tentar descer até lá. Porque ele ia arrumar uma corda, não sei, ele ia fazer alguma coisa que dava para ele fazer, mas ele não ia abandonar a filha dele. Mas por que os bombeiros fizeram aquilo? Não estou desmerecendo os bombeiros. Eles foram profissionais, tentaram do jeito dele, e não deu. Mas se fosse filha de algum bombeiro daquele, não. Se fosse filha de algum bombeiro daquele que estava ali, eu acredito que ele não desistiria. Que ele ia fazer um esforço, mas ele ia chegar lá. Eu só estou dando esse exemplo para que você entenda isso. Né? Às vezes, somos profissionais. Somos como profissionais, tentando salvar vidas, tentando fazer a obra de Deus, mas do jeito que dá. Mas a pessoa que ama, ou que é parte daquela família, ele vai muito mais além. E isso é amor. Amém, irmãos? Amém. Não é que os bombeiros não tiveram amor pela vida, eles estão tentando. Mas se um daqueles bombeiros fosse o pai, a coisa ia ser mais diferente. Meu pensamento ia ser mais diferente. Porque eu não ia deixar. Nem que eu pulava lá para baixo, descia rolando, levando no chão comigo e cobertor. Descendo. Porque era minha filha. Amém, irmãos? Então deu para você entender o amor de pai para o filho, de filho para o pai, de uma pessoa que quer ajudar. É diferente. Porque o que quer ajudar, ele não vai poder ir de vida. Mas aquele que é pai, aquele que é parente, ele não vai pensar 2 vezes. Não estou dizendo para você fazer uma besteira. Estou dizendo para você compreender o Evangelho. Dessa situação terrível que aconteceu. Compreenda o Evangelho. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi em palavras. Ele deu o seu filho único para morrer por nós. Amém? É amor verdadeiro. Como que eu amo Ele? Entregando a minha vida para Ele. Da mesma maneira que Ele entregou a vida por mim, eu entrego a minha vida para Ele. Amém, irmãos? Eu vou viver para Ele. Não como alguém recluso, mas entendendo que eu posso viver para Ele. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, aonde eu for, posso viver para Ele. Dedicar minha vida a Ele. Ser santo para Ele. Deu para você entender? Ele deu a vida por você. Você não merecia. Nem eu merecia. Ninguém merecia. Mas Ele deu a vida por nós. Às vezes o Evangelho é compreendido por isso. Como que alguém, sendo santo, filho do Deus vivo, dá vida para alguém que não presta? Mas Ele nos amou. E Ele fez isso por nós. Vamos colocar de pé. Se coloca sobre os teus pés. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua casa, pela tua família. Deixa eu orar para Deus libertar a tua mente, o teu coração. Deixa eu orar para que a mão de Deus venha agir sobre a tua vida. Não porque a minha oração, porque eu estou orando, Deus vai. Não, Deus é obrigado a fazer alguma coisa, não. Que Deus não ia. Nós vamos descansar nele. Você vai descansar nele. Você vai entender que Ele está cuidando de todas as coisas. Aleluia. Que Ele está cuidando de você. Hoje, nesta tarde, eu estava ouvindo um louvor. E
que nesse louvor, Deus falou muito comigo. Eu não vou saber para ver aqui, né? Mas Deus falou muito comigo. Eu entendi que nesse louvor, Deus falava comigo. Eu não desisti de você. Eu não desisti. Independente do que você tem enfrentado no passado, Deus ele não desistiu de você. Deus ele não desistiu de você. Ele está conosco até o fim. Ele é aquele que está com a luz.